Alô, gente! Agora nós estamos mais uma vez aqui. Hoje a gente vai estudar como fazer um carrinho andando, né? Numa estrada. Como fazer esse carrinho. Então vamos lá, eu criei aqui na minha linha do tempo 3 camadas, tá? Primeiro eu vou colocar a camada carro. A segunda eu vou colocar cenário. A terceira eu posso colocar como sombra. Então vamos desenhar primeiro o nosso carrinho. Então, eu vou mostrar para vocês que como é simples desenhar um carrinho. Tá? Um carrinho bem simples também. Nós não vamos também fazer nada muito formal. Tá? Então esse carrinho a gente vai fazer com praticamente 2 figuras geométricas. Tá? Um retângulo, tá? E um quadrado aqui mais ou menos ao meio, correto? Então eu vou aqui deletar essas linhas aqui de baixo. Deixa eu voltar aqui mais um pouco. Quando eu fizer esse retângulo aqui, eu vou ter que fazer esse quadrado mais um pouco para cá, tá? Essa parte da frente aqui sempre vai ficar maior, tá bom? Então, eu vou deletar essas linhas daqui, certo? Vou fazer um outro quadrado aqui, maior, tá? E um outro quadrado um pouco bem menor aqui, certo? Depois eu deleto essas linhas aqui, fazendo aqui passo a passo para vocês verem. Aqui essa linha aqui eu vou empurrar um pouco mais para cá, essa outra aqui para cá também, tá bom? Essa aqui eu vou inclinar ela mais um pouquinho, essa aqui eu inclino aqui, essa aqui também eu inclino também mais um pouco e essa aqui eu inclino também mais um pouco, certo? Muito bem, então vamos lá fazendo passo a passo, né? Aqui, nessa área aqui, a gente vai fazer aqui a porta, né, do nosso veículo, tá? Então, a porta do nosso carrinho aqui, assim, mais ou menos nessa área aqui. Eu vou crescer só mais um pouquinho, assim, e pronto. Muito bem, temos a porta, né? Agora, a gente vai fazer o paralama, tá? O paralama. Então, eu vou pegar aqui o círculo, tá bom? Vou deixar ele mais ou menos aqui nesse tamanho. Eu vou copiar, dar um Ctrl C, depois um Ctrl Shift V aqui, né? De maneira que eu vou copiar 2 vezes, apertar Shift aqui, 2 vezes a posição esférica do meu carro. Depois eu vou tracejar uma reta aqui, mais ou menos. Vamos subir ela mais um pouco aqui. E aqui, daqui para baixo, a gente vai deletar, deixando aqui o nosso para-choque. Vamos deixar ele mais robusto um pouquinho. Assim. Mais um pouco assim. Ok. Vamos colocar ele aqui nessa região. Vamos copiar, né? Para colocar ele aqui também. Atrás. Muito bem. Agora a gente vai colocar aqui. Nós temos aqui o paralama. Agora a gente vai colocar o para-choque do nosso carro. Vai ficar mais ou menos aqui, assim. Correto? Muito bem. Deixa eu retirar essas linhas daqui do nosso paralama. Correto? Aqui a gente vai tracejar uma retazinha. Opa, desculpa. Aqui a gente vai tracejar uma reta aqui, assim. Uma outra aqui, assim. Vamos
fazer ela mais ou menos assim, para fazer a nossa porta, né? Aqui vamos colocar um preto, aqui vamos... Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Vou colocar aqui um preto. Qualquer coisinha a gente muda a cor aqui, tá? Deixa eu ver. Aqui nós temos o farol. Nós podemos fazer o farol de duas formas. Vamos fazer aqui o farol bem certinho. Vamos deixar aqui vazado. E aqui preto, assim. Vamos deixar o farol assim, né? Muito bem. Deixa eu ver. Aí agora a gente tira essa linha daqui. Tá. Aí nós temos aqui o detalhe, né? Esse detalhezinho da parte do carro. Quando alguém desce, tem que ter também, né? Aqui também nós temos um quadradinho, aqui dessa região, dessa área, assim. Aqui, assim. Muito bem. Aqui seria a portinha. Que por enquanto está dando problema aqui, mas eu vou ajeitar. Calma lá. Depois uma outra aqui. Agora sim. Deleta aqui, deleta aqui, deleta aqui. E aí a gente desce mais ou menos assim. Aqui atrás nós vamos diminuir. Certo? Aqui na frente a gente vai empurrar um pouco para cá. Assim, ó. Nossa frente do nosso veículo. Essa parte aqui, ó. Tudo a gente faz assim. Muito bem, a parte de cima também a gente inclina um pouco, ficar um pouco robusto, né? Nosso desenho. Certo? Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Muito bem, nós temos aí o protótipo do nosso veículo. Vamos pintar ele? Qual a cor que vocês querem? Vamos colocar o azul. Vamos colocar as portas de laranja. O para-choque também, o paralama, aliás. Aqui também. Aqui, vamos colocar o farol pintar de amarelo. Aqui dentro, vamos colocar, dentro do vidro, vamos colocar um azul bem clarinho. Vamos descer bem aqui, vamos colocar um azul bem clarinho, assim. Tá certo? Deixa eu ver agora. Tá, nós esquecemos, sabe do quê? Esquecemos de uma coisa muito importante, que é o retrovisor. Retrovisor aqui. Vai ter que ser aqui de uma cor padrão, né? Vai ter que ser... de acordo com a cor padrão mesmo. Aqui. Esse aqui, gente, é um modelozinho de um carrinho
bem simples aqui, tá? Só para vocês verem como que a gente faz um carro movimentando na rua. Vamos escolher aqui um azul bem clarinho para fazer uma sombra aqui nos vidros do veículo. Muito devagar, né? Desenho é uma coisa assim que a gente faz, mas todos os desenhos, quem desenha tem que ter um pouco de paciência. Ele é bem lento mesmo, né? Aí depois que a gente fizer o carrinho aqui, vai ficar mais simples o resto. Vocês viram, né? É bem faz aqui com esse carrinho aqui com um retângulo e um quadrado praticamente, né? E círculos também, né? Esferas. Então, desenho é pura geometria. Vou colocar aqui um branco para mim dar uns traços aqui. Como se fosse o vidro, como se fosse não, o brilho do vidro, certo? Eu posso dar uma engrossada também nos traços aqui em propriedade. Posso colocar aqui com 2. Eu posso estar diminuindo o tamanho desse veículo, tá certo? Eu posso colocá-lo com esse paralama menor. E vamos agora partir para uma coisa que a gente chama de roda. Correto? Vamos fazer agora a roda do nosso carro. Para a gente fazer a roda, a gente vai selecionar ele, vamos modificar, vamos converter em símbolo, tá? Mas é símbolo gráfico aqui, ó. Nada de símbolo de clipe de filme ou de botão, é símbolo gráfico, tá? Dá um OK, certo? A gente vai dar 2 cliques nele, tá? Vai aparecer aqui, ó. Quando a gente transforma o desenho num gráfico, a gente pode fazer a alteração dentro dele mesmo, tá? Tanto com relação à cor, com relação a movimento, com relação a qualquer tipo de coisa. Certo? Então eu vou salvar de novo aqui, ó. Vou renomear como carro. Tá? Depois eu vou criar uma outra camada atrás dele. Eu vou denominar de roda. Tá certo? Então eu tenho aqui uma primeira roda. Né? Vou clicar aqui nessa ferramenta aqui oval, ou seja, ferramenta círculo. Vou travar aqui a camada carro e vou apertar o Shift e vou fazer aqui a minha primeira roda. Certo? Deixa eu clicar aqui, colocar já com essa roda, já com o fundo totalmente preto. Assim. Tá? Aqui a gente vai medir mais ou menos o tamanho, tá? Que vai ficar. Eu sugiro que fique um pouco menor, tá? Mais ou menos aqui, certo? E eu vou selecionar novamente esse círculo, eu vou dar um Ctrl C, depois vou apertar Ctrl Shift V, né? E depois apertar Shift, que aí vocês vão perceber que eu fiz um círculo dentro do outro círculo, e aí eu altero aqui, né, esse ponto do meio, tá bom?
Então, muito bem, depois eu clico nos dois, modifico e coloco em forma de símbolo. Eu uni os dois, certo? E aí o que eu faço? Eu dou um Ctrl C e um Ctrl V e levo essa roda para ficar como roda traseira. Então eu tenho as duas rodas, correto? Aqui, se eu quiser exibir as réguas, eu posso exibir, tá? Porque aqui eu posso demarcar mais ou menos aqui onde vai estar a altura da minha roda. Se ela estiver muito em cima, a segunda eu desço ela na medida em que ela fique bem proporcional à outra, tá? E agora eu vou ensinar para vocês uma das coisas muito importantes. Vamos selecionar aqui as duas camadas, apertando o Shift, vamos copiar e vamos levar ela mais ou menos para o frame... Para o frame, deixa eu ver, 6, 7, 8, frame 8 aqui, tá bom? Colar. Vamos travar e vamos fazer aqui os chamados tracinhos na roda, né? Vamos usar a cor branca, o pincel, certo? E vamos começar a criar nosso tracinho aqui na roda. Primeiro tá? Aqui. Desculpa, deixa eu fazer frame a frame, que é melhor. Então, primeiro depois eu vou lá copiar e colar. Eu vou aqui copiando os frames até chegar ao frame 8. Tá? Vou fazer isso passo a passo, frame por frame. Tá certo? Então, frame 1, o risco vai estar aqui. Frame 2, o meu risquinho vai estar mais ou menos aqui. O 3 vai estar mais ou menos aqui. O 4 mais ou menos aqui. O 5 mais ou menos aqui. O 6 aqui. O 7 aqui. E o 8 aqui. Mais ou menos aqui. Veja que agora esse círculozinho, né, essa roda, fez aí um movimento de 360 graus, né? Então veja que o círculo, né, juntamente com esse tracinho branco, vai fazer com que a roda gire, cause impressão de uma roda girando, certo? Eu posso copiar esses mesmos traços duas vezes, clicando no botão esquerdo do mouse, certo? E duplicar a camada, certo? A diferença é que essa camada eu vou ter que levá-la, toda ela, para cá, certo? Toda a camada eu vou ter que levar para cá, um por um, né? Deixa eu ver o que foi que aconteceu. E vamos levando todos eles para cá, um por um, né? Ó, levando para cá e levando para cá. Então veja, acho que está faltando um aqui, né? Eu acho que é esse aqui. Ó, se faltar aqui, a gente coloca manual mesmo, tá bom? Assim, certo? Então tá aí o nosso giro da roda.
Muito bem. Então, nós temos aí o nosso carrinho em movimento. Vamos voltar lá para a nossa cena, né, onde tem o carro, certo? Agora a gente vai criar o cenário, certo? Que é o lugar onde esse carrinho vai estar andando, certo? Então, eu vou simular aqui a criação de uma estrada, de uma rua, onde vai ter algumas árvores, né? Vai ter algumas montanhas, enfim, vai muito da nossa criatividade, tá certo? E eu vou desenhar manual para a gente não ficar perdendo muito tempo, correto? Então, eu vou desenhar aqui primeiro, em primeiro lugar, eu vou escolher aqui um marrom, mais ou menos cor de barro, né? Para a gente fazer uma superfície de estrada mesmo, assim, nesse formato. Muito bem. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Está fechado. E eu vou fazer aqui agora os traçozinhos de alguns arbustos que terão aqui no trajeto da estrada onde o nosso veículo vai se locomover. Isso aqui são arbustos, né? Vários segmentos de árvores, de folhas, enfim. Vamos usar aqui um verde, certo? Vamos sombrear aqui com um verde mais, digamos, mais escuro. Não vou detalhar muito, tá? Porque senão a aula vai ficar muito demorada. Mas eu vou só sombrear aqui para a gente ver mais ou menos como que fica, certo? Aqui atrás eu posso... Deixa eu logo retirar aqui esses traços de nanquim, certo? Removendo eles aqui. Deixa eu dar uma desculpa para vocês, certo? Porque sem querer eu estava fazendo o cenário no mesmo lugar onde o carrinho estava, tá? O cenário tem que ser feito. Vamos deletar o cenário daqui. Muito bem. Tudo tem que ser separado, porque quando vocês for querer mexer, tá? Não dá nenhum problema. Tá bom? Aqui atrás nós podemos fazer, na visão da perspectiva, aquela mesma ideia, né, de árvores um pouco longe, distante, tá certo? Então vamos criar aqui alguns arbustos azuis, assim. Muito bem, vamos escurecer, colocando um azul bem escuro, nesse formato aqui. Correto? Aqui na estrada a gente vai fazer... Vamos escolher um escuro, um marrom mais ou menos nessa cor, correto?
Eu sugiro que seja uma cor mais escurinha ainda. Então vamos lá na nossa paguela de cores, vamos deixar mais um pouco escuro, assim. Vamos selecionar novamente aqui e vamos cortar as linhas na diagonal para limpar um pouco o nosso cenário, para ele não ficar com muitos traços, correto? Então eu tenho o cenário, aqui atrás eu vou criar uma sombra, certo? Tem que ser um cinza mais escuro, claro, né, do que a estrada, correto? E a gente faz aqui a ideia, né, da nossa sombra do nosso veículo, correto? Então, vamos lá novamente selecionar e tirar os traços de nanquim. Tudo bem? Vamos aqui até o frame, copiar todas essas camadas até o frame, vou fazer até o frame 50, tá bom? Existe duas opções. Eu deixar o cenário, deixa eu fazer os risquinhos, né, da estrada do cenário. Faltou a gente fazer os risquinhos. A gente pode fazer aqui os risquinhos, né, da estrada, né, chamados risquinhos aqui. Correto? Nós podemos fazer esse cenário de duas formas. Nós podemos fazer com que esse carrinho ele fique aqui nessa posição, né? Ou ele vem aqui, né? E ele passe indo, né, nessa direção. No meio a gente dá um create, uma interpolação de movimento, onde ele vai se deslocar, né, saindo aqui de cena. Aí eu vou pegar essa sombra aqui, vou transformar ela num símbolo também e vou descê-la até mais ou menos aqui onde o carrinho, né, vai estar. No começo, vou levar ela até aqui, né, porque ela vai ter que acompanhar ele, certo? Até o lugar onde ele vai se locomover. Então ela vai acompanhando ele até aqui, né? Assim. No meio a gente cria também uma interpolação clássica de movimento, né, de maneira que essa sombra vai acompanhando o carrinho até ele se distanciar dela. Aqui. Vamos subir mais um pouquinho, né, para que ele fique na posição mais ou menos aqui, correto? Nós tínhamos também a opção de fazer esse carrinho ficar. Ó, nós temos essa primeira opção, aqui Ctrl Shift Alt, para vocês visualizarem aqui com mais precisão, né, que é o carro se deslocando, certo? Ele se deslocando, ele mesmo andando, né? Certo? Passando desse jeito aqui, certo? E eu tenho aqui a segunda opção, seria ele ficar no mesmo lugar, tá certo? Ele ficar no mesmo lugar, sem sair, né, do ponto,
e o cenário, e somente o cenário se locomover. Quer ver? Vamos citar aqui um exemplo. Vou remover aqui, deixar ele só no meio, o carrinho aqui no meio da estrada. Isso, vou colocar aqui mais ou menos ao meio aqui. Isso. Assim. E aí vamos colocar a sombra. A sombra vai permanecer no mesmo lugar. Tá certo? No mesmo lugar. Seria bom, o ideal é que essa sombra a gente vá aqui em propriedades e coloque essa sombra no formato alfa para que ela fique um pouco transparente, certo? Assim, ó. Correto? Deixar ela com 80 e pouco aqui para dar para visualizar. Então ela fica transparente, vamos copiar ela aqui até o frame 50, essa sombra. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer com o carrinho, copiar ele até o frame 50, ele vai ficar parado, certo? E aí o que vai acontecer agora com o cenário? O cenário eu vou modificar ele e transformar em gráfico, tá? Esse cenário vai ser transformado em gráfico. Ele vai vir aqui, aqui. Depois eu vou copiar ele no frame 50 e puxar ele em sentido contrário, assim, ó. Tá bom? Dou um Ctrl J para a gente criar aqui um azul no céu, para ficar mais chique. Né? E no meio eu clico aqui e crio também uma interpolação em movimento. Com isso, certo? O meu veículo também permanecerá andando, mas agora a técnica que eu usei foi simplesmente pegar o cenário, colocar ele num eixo X, certo? E depois deslocar ele para um eixo Y, correto? Então eu fiz aí o carro também em movimento, do mesmo jeito. Então, tanto posso pegar o veículo e criar uma interpolação de movimento com ele, como eu posso colocar o veículo parado no mesmo lugar e fazer com que o cenário, ao ser transformado também no Movie Clip, ele saia de um eixo X para ir para um eixo Y. Isso faz com que o veículo também fique em movimento. Agora vamos dar mais um realismo, né? Ele está muito, digamos que esse veículo ele está muito duro, assim, né? Ele não está muito flexível. Vamos deixar ele um pouco mais macio do ponto de vista da velocidade. Então, vamos voltar aqui no nosso projeto. Vamos clicar aqui no nosso carro, 2 vezes dentro dele. E aí a gente vai fazer uma coisa bem legal, que é ele fazer um movimento, vamos transformar aqui em símbolo, convertê-lo em gráfico. Vamos fazer ele descendo e subindo, né? À medida em que ele... vamos fazer ele descendo um pouco, certo? Como se estivesse num amortecedor. E ele sobe novamente. Então, desceu, subiu de novo, desceu e subiu de novo, certo? Essa é uma técnica que a gente usa para que a gente crie um efeito de gravidade, certo, no veículo, né? Então, ele tem um efeito de gravidade, né? Ó, tá certo? Amortecedor, né?
bem legal. Agora a gente vai colocar algumas fumaçazinhas saindo aí da descarga dele, certo? Vocês veem como é bem facinho a gente fazer essa descarga também, saindo de trás dele, correto? Aqui da descarga. Então vamos colocar aqui um preto, pegar aqui a ferramenta pincel e vamos aqui fazer a nossa fumacinha saindo daqui. Vou colocar aqui o branco, pintar aqui dentro. Vamos selecionar aqui, vamos dar uma limpada, vamos pintar, eu acho que esse traço fica bom com uma corzinha mais azul assim. Vamos copiar mais uma fumacinha dessa, vamos diminuir o tamanho, vamos mudar aqui a posição dela para dar a impressão que é diferente. Vamos selecionar as duas e vamos modificar para símbolo, certo? Símbolo gráfico. Ótimo, muito bem. Feito isso, nós vamos aqui na janela Propriedades e nós vamos dar um efeito alfa, tá? Nessa fumacinha e vamos deixar ela mais ou menos nessa posição. E quando ela se deslocar aqui até o frame 8, ela vai estar com um alfa 0, correto? Então aqui vai estar com alfa mais ou menos aqui no 73, vou colocar 80. Vou colocar 80 aqui. No frame 8 vai estar aí com alfa 0. No meio a gente vai clicar no botão esquerdo do mouse e cria uma interpolação clássica de movimento. Lembrando que a segunda fumacinha ela vai ter que se deslocar. Ela vai ter que se deslocar. Ela vai subir. Ela vai subir. E ela também vai mudar de posição. Certo? Mudar de posição. Subindo aqui. Desaparecendo. Ó, vai ficar assim. Ó. Tá vendo? Correto? Então, vamos lá. Vamos ver como é que fica. Agora vai dar um realismo mais legal na nossa animação. Vamos lá? Olha só que legal. Né? Carrinho aí, andando em movimento. A gente podia também fazer aqui um bonequinho, certo? Aqui dentro, a gente pode fazer o bonequinho sem nenhum problema. É só ir lá, clicar. Quer ver? Vamos fazer? Vamos fazer o bonequinho dirigindo esse carro. Vai ficar mais legal. A aula vai ficar um pouco demorada, mas é bom vocês conhecerem aqui essas ferramentas maravilhosas, né? Ferramenta do próprio Adobe Animation. Vamos lá aqui na nosso carrinho. Aqui dentro do nosso carrinho, vamos criar aqui o nosso personagem. Vou pegar aqui a ferramenta pincel e vamos aqui colocar o nosso personagem aqui em propriedade. Está muito grosso. Vou colocar aqui com 3. Colocar aqui. O nosso personagem vai estar aqui assim. Tirar aqui da janela propriedade.
Motoristazinho. Nosso motorista. Certo? Dirigindo aqui o carro. Fazer ele bem feliz aqui. Bem alegre. Nosso motorista. Assim. E assim. Muito bem. Vamos pintar. Aqui o nosso volante. Vamos pintando aqui o nosso volante. Vamos pintando aqui o cabelo do nosso personagem. Agora vamos pintando aqui a cabeça. Vamos pintando aqui o corpo, os braços. Vamos pintar aqui de um verde escuro. O computador está meio lento hoje. Aqui, gente. Nosso personagem vai ficar mais ou menos aqui. Correto? Vamos voltar lá. Eu acho que quando o veículo subir e descer, eu acho que o personagem vai ficar, ó, vai ficar dando loop, né? Então nós vamos ter que acompanhar, o nosso motoristazinho vai ter que acompanhar o movimento do carro para ele não ficar aqui, ó, com essa diferença. Vamos voltar lá de novo. Lá, vamos ter paciência. Aqui hoje. Então, vamos pegar o nosso carrinho de novo. E vamos acompanhar, né, o movimento do carrinho aqui. Certo? Na medida em que ele for subindo, transformar ele aqui em símbolo. Então tá aqui, chegou aqui, ó, deixa eu copiar ele aqui. Chegou aqui, colar. Ele vai descer, né? Ele desce aqui, ó. Aí depois ele volta para o lugar de origem. Ó. Aí a gente só cria uma interpolação clássica de movimento, que aí não vai ter problema nenhum. À medida que o carrinho vai descer, o bonequinho também desce junto. Tá certo? Fechado assim? Então vamos lá como é que fica. Nós vemos como é que fica. Agora vai ficar legal. Muito bem. Tela cheia. Aí, o nosso carrinho e o nosso motorista dentro dele. Olha que maravilha. Olha que coisa legal. Então aqui, se a gente quiser também movimentar o braço, a gente movimenta. Se a gente quiser movimentar o olho aqui piscando, fazer o olho piscando, a gente faz. Se quiser movimentar a cabeça, a gente movimenta, tá? Tudo isso é possível no Adobe Animation, desde que você tenha aí a técnica do desenho, domine a técnica do desenho, tá certo? E as técnicas também da ferramenta do Adobe Animation.
Gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí hoje a demora, mas sabe como é que é, né? Desenho é desse jeito, né? Tem que ter um pouco de paciência, né? Foi um desenhozinho simples, um desenho infantil, né? Vocês perceberam que o carrinho eu fiz aí com duas figuras geométricas, né? Foi o retângulo e um triângulo, né? E círculos também, no caso a rodinha. Vocês viram que a rodinha eu faço com que ela movimente simplesmente com um traçozinho, né? Girando num eixo, né? No eixo X, no eixo Y. E enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e tchau, tchau. Até a próxima aula.